Olá, amigos! De volta aí com o nosso Cave Mais Fundo, nosso estudo de número 9 já, hein? Hoje nós veremos o capítulo 5 de Lucas. Já são aí 2 meses, né, estudando Lucas, fizemos aí uma introdução longa, né, e agora vendo capítulo por capítulo, algumas vezes não conseguimos ver um capítulo inteiro, né? Estamos chegando aí a esse estudo de número 9, eu espero que a gente já tenha contribuído com a sua leitura, seus estudos bíblicos, que te ajude, que tenha te ajudado aí a compreender melhor as escrituras. Aí, afinal, esse é o nosso propósito, né? O propósito de quem criou essa ferramenta, que é a Igreja Cristã Sal da Terra, que se reúne no bairro Dom Almir, na cidade de Uberlândia. Então, vamos lá? Hoje, eu quero começar aí com 2 mapinhas que vão nos ajudar a compreender o cenário, né? Daqui para frente, o cenário onde Jesus estava, onde ele caminhou. De vez em quando eu vou trazer alguns mapinhas desses. Como você consegue ver, esse aqui é o Mar da Galileia, né? Ou também Lago de Genezaré, porque ele era um lago de água doce, né? Mas também era conhecido como mar por causa do seu tamanho. Então ele tem aí uma largura de 13 quilômetros aproximadamente, um comprimento de 19 quilômetros. Eu vou mexer a setinha do mouse aqui para poder ajudar. Então são cerca de 13 quilômetros aqui e 19 quilômetros por aqui, o que dá um total aí de 166 quilômetros quadrados. É o maior lago de água doce do país. Você pode ver que tem algumas cidades aqui que são conhecidas, né, conhecidamente citadas: Genezaré, Cafarnaum, Tiberíades, que é também conhecido aí como Lago de Tiberíades, né? Então, esse é o Mar da Galileia ou Lago da Galileia. Se você procurar aí no Google, você vai conseguir encontrar uma imagem como essa, tá bom? Aqui, para poder mostrar um pouquinho, né, te situar aí com o Mar Mediterrâneo, esse que está aqui nesse cantinho, onde a setinha do mouse está mexendo, tá bom? Esse aqui é mar mesmo, tá? Mar Mediterrâneo. O Mar Morto, que é esse pedacinho aqui com uma água muito salgada, é aquele lugar onde as pessoas vão tomar banho, né? Quem vai visitar lá, e aí não consegue afundar, a pessoa fica boiando pela quantidade de sal que tem. Aqui nós vemos, ó, Jerusalém, tá? Tá nesse lugar aqui. A região da Galileia, nesse lugar aqui, tá bom? Esse aqui é o Mar da Galileia, né? O Lago da Galileia. E aqui nós temos, olha, o Monte Hermon. Aqui nós temos a Cesareia de Filipe, aqui embaixo. Então, o Rio Jordão, ele desce aqui do Monte Hermon, passa pelo Mar da Galileia e vai descendo aqui e deságua, termina aqui no Mar Morto, tá? Então, é só para você conhecer essa região. Beleza? Começamos com a leitura do capítulo 5, dos versos 1 até o 11, que diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia, né, como nós vimos agora. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão.
Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Daí um trecho bem conhecido das Escrituras, né? Lucas, daqui em diante, agora ele já começa a registrar como que Jesus vai chamando aqueles que vão o seguindo, né? Ele começa aí com esses, nós veremos que são quatro, né? Que é Simão, Pedro, André, que é irmão de Pedro, Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu e sócios, né? Ali eram sócios dessa empresa de pesca, dessa companhia de pesca. Então, essas pessoas que já tinham contato com Jesus, como nós já vimos anteriormente, conforme Lucas registra, Jesus já tinha curado a sogra de Pedro, né? E eles estão ali nessa região onde onde se passa esse cenário. Então nós vemos aí, tem alguns comentáriozinhos. Ao sair de Cafarnaum, Jesus permaneceu na região da Galiléia e sua fama foi crescendo ao ponto de uma multidão passar a segui-lo. Né? Isso que o texto já começa dizendo. Então, segundo Flávio José, havia naquela região, na região da Galiléia, cerca de 3 milhões de pessoas na época de Jesus. Então, toda aquela região da Galiléia ali, em volta, né, nas cercanias daquele lago, tinha uma população total de 3 milhões de pessoas, segundo o historiador Flávio José, que é um historiador mais próximo, né, daquela época. O Mar da Galiléia era uma das principais fontes de renda de toda a região. Pedro, como eu disse, André, que era irmão de Pedro, Tiago e João trabalhavam juntos, provavelmente eram sócios de uma empresa de pesca. Apesar de Lucas, né, como nós vimos aí, não registrar o nome de André, nós podemos vê-lo em outros textos, como o de Mateus 4, do 18 ao 22, Marcos 1, do 16 ao 20. Então eu queria te orientar, né, te sugerir aí que fizesse agora rapidamente, se quiser pausar o vídeo e fazer essa leitura, é muito bacana a gente fazer essa comparação de como os evangelhos sinóticos, né, no caso Mateus, Marcos e Lucas, contam essas histórias de forma um pouco diferente, do ponto de vista diferente, né? E em João, nós vemos como esse fato do início foi especial na vida de Pedro, João 21, do 3 até o 14. Lá em João, você vai ver que o que acontece, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, então é numa daquelas aparições de Jesus, onde eles tinham saído para pescar, e amanhecendo o dia Jesus aparece, Pedro, que estava pelado, põe a sua roupa, se joga na água, né? A gente não sabe se era para poder fugir da presença de Jesus ou se era porque ele queria se aproximar mais rapidamente de Jesus. O texto não deixa isso muito claro, tá? E como ele tinha negado já Jesus, né? É também o momento da retratação, né? Que antecede essa retratação. Então esse momento um outro momento depois da ressurreição de Jesus, onde ele faz com que eles pesquem muito, assim como foi no chamado, né, de Pedro, Tiago, João e André. Então esse momento é um momento especial. Esse que nós vemos agora, ele é muito especial na vida de Pedro e depois ele retoma, né, e volta a acontecer aí registrado lá em João 21, do 3 ao 14. Sob a tua palavra lançarei as redes. Lucas registra em especial a fé de Pedro. Daqueles ali, ele ressalta essa figura, né, de Pedro. Por mais que os outros tenham ido com ele, os peixes sobem para comer à noite e durante o dia vão para mais fundo. Por isso que geralmente as pessoas pescam à noite. Não sei se você já foi pescar. Eu não sou um exímio pescador, não costumo fazer isso, mas recentemente fui fazer. E eu só peguei peixe à noite. Não peguei peixe de manhã, então amanheceu o dia, não peguei peixe à tarde, só peguei peixe à noite, de madrugada. Então, acredito que seja verdade, sim. Então, pescar naquele horário era ir além da lógica da experiência que eles tinham, né, como pescadores, como profissionais de pesca. Mas ainda assim eles foram. Foram por quê? Porque eles foram segundo a palavra. Sob a tua palavra lançarei as redes. Então eles entendiam que a figura de Jesus, que a pessoa de Jesus, tinha uma autoridade. E assim como em outros momentos onde Jesus manda, para, vento, para, tempestade,
tinha autoridade sobre a natureza. Ali também na pesca, Jesus mostra a sua autoridade como Senhor do universo, né, uma autoridade sobre a natureza. Senhor, retira-te de mim porque sou pecador. Então ali agora, um outro momento pós aquela pesca maravilhosa, pós a obediência às palavras de Jesus, Pedro, de novo, como Lucas ressalta essa figura de Pedro, Pedro agora expressa isso, fala, olha, reconhece, né, essa pessoa de Jesus e diz, afasta de mim porque eu sou pecador. Então é uma reação natural de Pedro e de seus amigos diante do milagre que fizeram parte, foi de grande espanto. Pedro reconhece que Jesus não é um homem comum e então demonstra isso chamando de Senhor, reconhecendo a santidade de Jesus e sua própria pecaminosidade. Então ali eles já reconhecem Jesus em um outro lugar, não é um mestre qualquer, não é alguém simplesmente importante ou que fez um milagre, é alguém que está acima dos homens, né? Doravante será pescador de homens. Doravante será pescador de homens. É o que Jesus diz para eles. Provavelmente esses homens já caminhavam com Jesus, como eu disse. Jesus já tinha curado a sogra de Pedro. Provavelmente esses outros que eram próximos de Pedro, Jesus já tinha provavelmente contato com eles, né? Assim como aquela multidão, ou até mesmo sendo mais próximos. A gente não sabe, o texto não deixa muito claro. Mas agora Jesus faz uma intimação, não só de caminhar com ele, mas largar tudo e mudar sua profissão. O tempo não seria mais gasto pescando peixes, mas pescando homens. Olha só essa diferença, né? Jesus usa essa linguagem de pescador, mas ele faz uma intimação. Olha, vocês vão ter que largar tudo. Isso é muito interessante, né? É fantástico isso na vida desses apóstolos, como esse chamado de Jesus é interessante. Bonhoeffer diz que ele tem um livro chamado Discipulado, e ele fala nesse livro que para ser discípulo é necessário largar tudo, né? Calbart falando também sobre discipulado, ele faz uma observação muito interessante. Ele diz o seguinte, ele fala assim, olha, o discípulo, para ser discípulo é preciso ser chamado por Jesus. Precisa ter um chamado para ser discípulo. Aqueles que decidiram por si mesmos seguirem Jesus não conseguiram, porque quando foi exigido deles deixar essas coisas, eles não conseguiram, né? Então, no caso do jovem rico, olha só, eu quero te seguir, o que eu faço? Você, né, vende tudo, você já obedece, então agora você vende tudo, aí dá para os pobres, ele foi embora triste. O outro fala, não, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai, deixa que eu tenho que cuidar deles lá e tal, dos meus pais. Né? O outro diz, e aí Jesus diz, não, deixa lá os mortos enterrarem seus próprios mortos, vem e me segue, simplesmente. Né? Então aqueles que foram chamados, como esses 4 que nós vimos aí agora, né, eles prontamente deixaram tudo. Foram chamados por Jesus e prontamente deixaram tudo. A disposição desses homens em largar tudo, se afastar temporariamente da família, deixar empresa, profissão, fonte de sustento para seguir o chamado de Jesus, nos ensina muito, como eu acabei de dizer, sobre a fé e as perdas e ganhos na caminhada com Jesus. Em determinado momento lá mais na frente, nós vamos ver como Lucas registra, né? Jesus vai falar, olha, vocês não estão perdendo nada por terem deixado essas coisas. Do verso 12 até o 16. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários
e orava. Muito conteúdo também nesse registro aí de Lucas, né? Nós vemos aí agora Jesus numa daquelas cidades na região ainda lá da Galiléia, né? Em volta do lago de Genezaré, do mar da Galiléia. Então vem um homem até Jesus coberto de lepra. Nós vamos ver com mais detalhes aí, né? Veio coberto de lepra. Segundo a lei, está lá em Levíticos 13, eu te sugiro também que leia. Quem tinha lepra era imundo cerimonialmente. Deveria ser isolada, essa pessoa ficava desfigurada por causa da doença que levava até a morte. Jesus recebe esse homem em sua presença e provavelmente tinha a doença em estágio muito avançado, porque ele estava, como o texto diz, coberto de lepra, né? Jesus toca na lepra, vai lá na doença desse cara. Olha, se esse cara precisava ficar afastado, Jesus vai lá e toca na lepra e cura o homem do seu mal físico, social e religioso. Por que mal físico, social e religioso? Não sei se ficou claro até agora da forma que eu comentei, mas você pode dar uma olhada lá no texto de Levítico, né? Esse homem ele tinha que ser afastado dessa sociedade, ele era colocado do lado de fora, então ele ficava, ele sofria o mal na carne, era um mal físico, ele sofria esse mal social porque ele tinha que se isolar, né? Ele era alguém que era colocado à margem, ele era marginalizado por causa da doença, era a forma que eles tinham de proteção do restante do pessoal, né? Nós recentemente agora estamos passando por esse momento de isolamento, não dessa mesma forma, né? Mas é algo que nos ajuda a entender essa situação por conta do Covid-19, né? E também religioso. Então o leproso ele não poderia frequentar o templo. Como estava afastado da sociedade, ele estava afastado também das questões religiosas. Então ele não poderia frequentar o ambiente de culto, ele não poderia frequentar a sociedade e ainda sofria de uma doença que conduzia, que levava até a morte. Em Mateus 8, de 1 a 4, e Marcos 1, 40 até o 44, também contam essa história. Em todas as três narrativas, o homem se aproxima de Jesus. É interessante, né? Um está dizendo assim, não, ele veio e se colocou de joelhos. O outro vai dizer assim, ele veio e adorou a Jesus. O outro vai dizer, ele veio e se aproximou dele. Mas em todos os três, né, a gente vê, tanto em termos de adoração, de se prostrar, ou do simples fato de aproximar, esse homem, Jesus deu uma abertura para esse homem, e esse homem teve uma atitude de chegar até Jesus. Isso ele não podia, mas ele foi até Jesus, e Jesus rompeu essa barreira da distância, né, desse isolamento. Jesus tinha autoridade, o que nós estamos vendo agora na pessoa de Jesus, essa autoridade sobre a vida. Jesus vai lá, toca na doença desse homem, e então diz, agora eu quero, você vai ser curado. E esse homem foi curado. Jesus disse, vá até o sacerdote e faça o sacrifício pela purificação. Uma vez que o leproso havia sido curado, a lei mandava que ele fosse até o sacerdote, que sairia dos portões da cidade para conferir se este estava mesmo totalmente curado ou se estava só parcialmente curado. Dali em diante ele seguiria um ritual de purificação, que envolvia uma série de sacrifícios. Então você pode conferir Levítico 14. Então você já leu Levítico 13, lê aí Levítico 14 também para você ver qual que era o procedimento pós-cura ou pós uma cura parcial. A fama de Jesus, como o texto diz, crescia cada vez mais. Lucas vai dizer isso, né? Lá no capítulo 4 ele já disse, essa fama crescia. Lá anteriormente ainda a gente vê, no comecinho do capítulo 4, a gente vê que agora as pessoas estão conhecendo mais a Jesus, as pessoas estão indo cada vez mais atrás de Jesus, estão levando mais pessoas atrás de Jesus. O texto começa dizendo que já vinham pessoas de vários lugares, né, atrás de Jesus. Por mais que ele alertasse sobre não falar dos milagres, as notícias se alastravam com o vento. Não tinha como segurar isso, né? Se retirava para lugares solitários e orava. Então Lucas, ele é conhecido como um teólogo, aquele que fala, né, que registra, traz os registros a respeito de Jesus,
e aponta uma característica, ele dá ênfase a uma característica da vida de Jesus, que é a oração, né? Então, mais uma vez aí, relato sobre essa vida de oração de Jesus, logo no finalzinho desse trecho, no verso 16. A oração era algo marcante nesse ministério de Jesus. Se Jesus orava, por que nós não oramos, né? Por que não oraríamos? Verso 17 até o 26. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Então observe, né, mais uma vez, onde Jesus agora estava, sua fama se espalhava com o vento, né, se espalhava para todo lado, e aí onde ele estava ensinando, vinham por outras pessoas, se sentavam, né, assim como João Batista, quando começou seu ministério, foi cercado por esses homens. Jesus agora também, esses homens se deslocavam dos seus lugares até Jesus, para poder ver os milagres, receber o milagre, né, e receber os ensinamentos dele. Que homens eram esses também que vinham? Homens religiosos, profissionais, de certa forma, aí, né, poderíamos dizer, da religião. Fariseus, mestres da lei, procedentes de todos os povoados, tanto ali da região da Galiléia, da Judéia, que é a região maior, e de Jerusalém, que é a capital da Judéia. E o poder do Senhor estava com ele, estava com Jesus para poder curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em uma maca, através de uma abertura até ao meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Então eu queria que você assim guardasse com um pouco mais de ênfase esse último trecho no verso 21, né? Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Por que blasfema? Porque quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. É outro trecho também bem conhecido, né, das Escrituras. Então Jesus retorna a Cafarnaum. Lucas está dizendo isso? Não, Lucas não diz isso com essa ênfase, apesar dele simplesmente dizer que foi por aqueles dias, né? Marcos, no capítulo 2, verso 1 a 12, sugiro que leia, relata a mesma história afirmando que ela ocorreu em Cafarnaum. Cafarnaum, nossa, vocês vão dizer, por que não faz milagre aqui como fez lá em Cafarnaum? Cafarnaum é um cenário de muitos milagres. Aqui, mais uma vez, temos as grandes coisas que ocorreram em Cafarnaum, né? Confere lá Lucas 4, 23. Segundo Flávio Josefo, existiam cerca de 6.000 fariseus na época de Jesus. Então, toda essa região, não era só na Galiléia, não, tá? A fama de Jesus foi tão grande que foram vários da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, capital da Judéia, para ouvir e conhecer Jesus. Eles eram muito zelosos e piedosos, mas seu foco no cumprimento rígido da justiça externa os cegava para os atos e a palavra e as palavras, né, de Jesus. Então nós estamos vendo ali nesse cenário, era um lugar, uma casa que Jesus estava sentado, a multidão seguia Jesus, o povo estava lá tampando a porta, estava lá sentado ouvindo Jesus, fariseus, mestres da lei, né? Então esses homens estavam lá vindo tanto da Galiléia quanto da Judéia e de Jerusalém. Flávio José traz aí essa quantidade que existia nessa época, né, desses homens.
E então os amigos desse homem que estava acamado levam ele com cama e tudo, né, com a maca, e não tem jeito de entrar, eles deram um jeito de abrir e descer. Isso é fantástico, porque Jesus ressalta a fé desses homens, né, que levaram o paralítico de forma difícil até Jesus. Note que o texto não diz que o homem foi perdoado ou curado por causa da fé. Não, o texto não relata, não está relatando, né, a fé desse homem. Jesus simplesmente ressalta que a fé daqueles homens, dos amigos, foi operante, ou seja, os tirou da inércia e os levou até Jesus. Então esse homem certamente também cria, esse que estava na maca, mas o que Jesus enfatiza ali foi a ação desses homens movidos por fé para poder levá-lo, mesmo com tamanha dificuldade, né, até ele. O que quer dizer o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados e curar? Foi o que eu disse para você enfatizar, né? Qual a relação entre tudo isso? Sobre o Filho do Homem, vamos conferir também Daniel 7, 13 e 14. Jesus chamava a si mesmo de Filho do Homem. Deixa eu dar uma lida aqui em Daniel 7, 13 e 14, que diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um homem como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7, 13 e 14. Queria ler também um pouco do comentário da Bíblia de Genebra, que é a Bíblia que eu estou lendo aqui agora. Está um pouquinho embaixo, se você tiver essa Bíblia, você pode conferir comigo. Daniel pode ter sido a mais antiga testemunha desse uso especial da expressão Filho do Homem. Então, provavelmente, Daniel foi o primeiro a usar essa expressão. A literatura apocalíptica judaica posterior, escrita entre o Antigo e o Novo Testamento, recorre a essa passagem e fala do Filho do Homem como um ser sobrenatural que traz o poder do céu para a terra. Tá vendo? Daniel viu alguém como um homem, ou seja, alguém que poderia ser comparado a um homem, mas que de certo modo era qualitativamente diferente. A expressão Filho do Homem é usada 69 vezes nos evangelhos sinóticos e 12 vezes no Evangelho de João para referir-se a Cristo. Ela é, de fato, o título mais comum usado por Jesus em referência a si mesmo. Então, Jesus falava de si mesmo, né? A forma com que ele falava de si mesmo era Filho do Homem. E aí tem essa figura, olha só, o Filho do Homem é aquele que tem domínio, que traz essa realidade do céu para a terra. Tá? Então, o que nós podemos ver dessa questão aí de perdoar, de curar, né? Quem é esse aí que blasfema porque diz que perdoa pecados? Só o único que pode perdoar pecados é Deus. Então são homens religiosos que tinham ali de certa forma consciência e uma veracidade naquilo que estavam dizendo, né? Estão confirmando essa deidade de Jesus, estão confirmando que Jesus é Deus, porque somente Deus pode fazer essas coisas. Jesus depois vai comparar que, olha só, não é só a questão do perdão de pecados. O que pode perdoar pecados é aquele mesmo que tem poder sobre a vida, que também é o próprio Deus. Então o que é mais fácil, perdoar pecados ou curar? Então Jesus tem poder na terra, tanto para perdoar pecados quanto para curar, porque Jesus é Deus, é aquele que traz essa realidade, alguém semelhante a um homem, o Filho do Homem, né? Semelhante não necessariamente, aqui nós sabemos, né, dessa dupla natureza de Jesus. Mas o que eu estou dizendo é que, por exemplo, nessa figura de Daniel, Daniel vê alguém como um homem, mas não necessariamente um homem. Agora Jesus, nessa situação, é alguém feito homem, é alguém que encarnou, que é homem de fato. Tá? Só para poder ressaltar essa questão da deidade. Depois disso, versos 27 ao 32. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, né, que é Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Mais uma vez nós vemos aí, né? Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas.
Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Que texto fantástico! Mateus responde imediatamente ao chamado de Jesus. Então nós estamos vendo aí o Levi, Mateus, sentado na mesa da coletoria, ele é um cobrador de impostos. Jesus vai lá e fala assim, ó, vem. Ele imediatamente larga tudo e segue Jesus. De novo nós vemos o que o Bonhoeffer diz, né, e o que o Calbart também enfatiza. Alguém que é chamado por Jesus para segui-lo, seguir no seu discipulado, e alguém que deixa tudo, né? Que tem a disposição de deixar tudo. Por fé, né? Deixar um cargo que lhe dava riqueza, por ser cargo público, e quem sabe pelas oportunidades de ganhar um extra. Eles tinham fama de roubar, né? E certamente roubavam, tinham essa oportunidade. Tanto Lucas quanto Mateus, né, em Mateus 9, do 9 ao 13, não demonstram relutância por parte de Levi em abandonar tudo e seguir Jesus. Levi, Mateus, que provavelmente tinha uma bela e grande casa, ofereceu um banquete para seus amigos publicanos e para Jesus. Como era jantar público, né, essas festas públicas funcionavam mais ou menos assim. Eles tinham uma mesa, tinha um anfitrião, tinha uns convidados, sentavam em volta da mesa, mas a casa era aberta, então as pessoas, nesses jantares públicos, nessas festas públicas, essas pessoas entravam, podiam entrar na casa ou ficar nas redondezas da casa e acabavam escutando, né? Não participavam ativamente da conversa, mas participavam de todo aquele ambiente. Então os fariseus e os escribas murmuravam do lado de fora sobre o envolvimento de Jesus com esses pecadores e traidores da pátria. Jesus então aproveita para mais uma vez demonstrar o caráter de seu ministério, né, de seu reino. Que caráter é esse? Ele está dizendo, olha só, não vim para o doente. O doente não precisa de, eu não vim para o são. O doente é quem precisa de médico. Eu vim para os doentes. Eu não vim para quem é santo. Eu não vim para os justos. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Então, fantástica essa característica, né? Se até os versos 33 e 39, aí nós estamos vendo. Se até os discípulos de João Batista jejuavam, por que os de Jesus não faziam? Existia um jejum obrigatório, né, por lei, que era feito na época da cerimônia. Eu acho que pulei aí um pedacinho e não li, né, que é do verso 33, não coloquei do verso 33 até o 39. Então vou fazer o seguinte, eu vou ler nessa versão aqui, tá? Verso 33 até o 39 diz assim: Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Então aí, tratando a questão do jejum, né, eles vão questionar, olha só, os discípulos dos fariseus jejuam, os de João jejuam, por que os seus não jejuam? E aí Jesus vai dar essa resposta completa, né, e ampla desse jeito. Então existia um jejum obrigatório por lei, que era feito na época da cerimônia de expiação, né, que era um jejum então anual, o jejum obrigatório era um só no ano, pode ver isso lá em Levítico 16,
e Levítico 23, os versos 26 até o 32. E alguns outros jejuns que faziam regularmente. Jesus afirma que para seus discípulos não era obrigatório jejuar porque estavam com o noivo. Segundo o Evangelho de João, João Batista reconhece Jesus como o noivo. Lá em João 3, do 28 ao 30, também sugiro que leia, tá? Para poder confirmar isso. Então é interessante, né? Nós estamos vendo aí que tinha um jejum que era obrigatório pela lei, era um jejum anual, né? Que era da expiação, da cerimônia de expiação. Com o passar do tempo eles foram acrescentando, então tem mais jejuns aí na história, a gente vai ver daqui a pouco esse aí de Zacarias 7, né? Nós vamos ler, que está aí embaixo. E também os fariseus jejuavam mais, tinham mais de um jejum semanal. Né? Os fariseus costumavam fazer isso, tanto que tem a passagem lá do cobrador de impostos, né? E do fariseu, e o outro nem olhava, eu jejuo 2 vezes por semana e tal. Então nós vemos que essa prática ela era comum, e aí eles vão questionar, falando, por quê? Até os de João Batista jejuam os outros, e por que os seus não? Então, né? O jejum está relacionado à aflição da alma. A alma é afligida intencionalmente pelo martírio ou negação do corpo, dos desejos naturais, mas, ao que parece, os fariseus jejuavam para si mesmos, por amor à aparência de religiosidade, o que Deus não aprova. Então vamos dar uma olhadinha rapidinho lá em Zacarias, tá? Capítulo 7, verso 3 até o 6. Depois leia mais, tá? Leia mais que isso. Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim, Zacarias, né, dizendo: fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Então, o que está acontecendo aqui? Só rapidinho, né? Nessa situação, eles tinham voltado do exílio da Babilônia, estavam no processo da reconstrução, e aí eles estão dizendo, agora nós vamos continuar jejuando, igual a gente jejuava lá no tempo, porque a gente estava numa situação difícil, né? Então a gente tinha que jejuar, mas agora a situação já não está tão difícil, e nós temos que continuar jejuando. E na verdade, assim, parece que eles não entenderam o propósito do jejum, né? Então, o que o texto diz, deixa claro, né? Fala assim, enquanto vocês estavam comendo ou deixando de comer, vocês estavam fazendo isso para vocês mesmos, e não para mim. Então não existia um propósito de uma busca de conhecimento, busca de revelação, busca de direção de Deus. Não existia um martírio da carne intencional em busca na intenção de buscar, de crescer nas coisas de Deus. Então, esse tipo de jejum é o jejum que os fariseus geralmente praticavam, né? Por quê? Porque é legal ser bem visto religiosamente, é legal ser alguém que cumpre as coisas, se faz direitinho, que faz até mais do que aquilo que é pedido, né? Isso revelava simplesmente uma soberba desses fariseus. Então Jesus está dizendo, olha, eles estão com o noivo, e se numa festa, quando você está com o noivo, você não jejua não, mas vai chegar o tempo que o noivo vai ser tirado deles, aí então eles jejuarão. Aí então eles maltratarão a sua própria carne e se negarão aos seus desejos naturais, né, lícitos por conta desse olhar, de afinar esse olhar para o reino. Então, Jesus prediz que após o noivo ser tirado, no caso ele ser tirado, o jejum seria então necessário. Na ausência do noivo, a alma deve ser afligida intencionalmente por meio de negações para que possamos ser lembrados do retorno do noivo. Então esse é um objetivo. O que Jesus quis dizer? A gente já está finalizando aí. Com vinho novo e velho. E com odres novos e velhos. E por que o texto diz que ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo? Porque diz o velho é excelente. Então a gente já finalizando o capítulo, nós vamos comentar a respeito disso. Então vamos lá. Aspectos físicos, né, químicos dessa ilustração que Jesus traz.
A pele de cabra, quando estava velha, perdia sua elasticidade e se romperia no processo de fermentação do vinho novo. Então você tem lá um odre velho. Esse odre velho era uma espécie de recipiente, não seria vasilha, né? Mas seria um recipiente feito de couro. E esse couro, quando ele estava velho, ele ficava seco, então ele não tinha elasticidade, perdia elasticidade. Se você botasse um vinho novo lá, o vinho iria fermentar e iria inchar. E o que ia acontecer com essa estrutura que recebia o vinho? Iria romper. Então, não se põe vinho novo em odre velho. Então, não se põe... onde você vai colocar o vinho novo? O vinho novo você vai colocar no odre novo. Por quê? Porque à medida com que o vinho fermenta e incha, o couro vai curtindo com ele, vai envelhecendo juntamente com ele. Então não se rompe, né? A crítica está claramente direcionada às estruturas do judaísmo antigo, mostrando uma incompatibilidade quanto à revelação do reino, dos ensinos e pessoa de Jesus, com a estrutura antiga da religiosidade judaica. Para um vinho novo é necessário odres novos. Vai colocar um vinho novo onde? Um odre novo. Então você pode ver que está relacionado a essa estrutura. O povo judeu tinha por herança, né? Isso foi hereditário, isso foi passado de pai para filho, isso foi herdado, essa estrutura religiosa. E nessa estrutura religiosa que eles tinham enrijecida, assim como aquele odre velho, né, seco, essa estrutura não aceitava esse vinho novo que vem do Evangelho, que inclusive é da própria revelação, daquilo que eles esperavam que fosse revelado da parte de Deus, mas as estruturas, em vez de que foram criadas, em vez de colaborarem para isso, elas impediram isso. Então é essa a ilustração aí que Jesus está colocando para essa situação. No último verso, o texto parece criar uma personagem aleatória, né, somente para confirmar o que é de senso comum quanto à apreciação dos vinhos. Ninguém, qualquer pessoa, né, um ser aleatório aí, tendo provado um vinho velho, vai querer um novo. Né? Tendo a experiência da religiosidade antiga, ligada a toda uma estrutura hereditária, os judeus teriam grande dificuldade em aceitar a pessoa de Jesus e seus ensinos, ainda que ele fosse o cumprimento, como eu disse, da promessa que eles esperavam. Então, o apreciador de vinho sabe que o vinho, conforme ele é curtido, conforme ele é envelhecido, ele é o vinho mais saboroso, ele é o vinho mais apurado, que melhor é apreciado. Né? Então, um vinho de maior valor é um vinho mais caro, um vinho bem guardado. Então, ninguém tendo provado isso vai gostar do vinho novo. Então, ele usa algo que é do senso comum, que as pessoas conheciam, as pessoas que gostavam, que bebiam muito vinho nessa época conheciam, para dizer essa incompatibilidade da estrutura antiga com o vinho novo, a mensagem do Evangelho. Tá? Em síntese, o que nós vimos o relato de Lucas sobre Jesus chamando 5 de seus discípulos e como eles prontamente deixaram tudo para seguir Jesus. 5. Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago e João, e depois Mateus. Tá? E esses largaram tudo. Mateus a coletoria e os outros a pesca, os barcos, a rede. Como Jesus deixa um leproso se aproximar dele, ainda por cima o toca, curando e colocando na vida, recolocando, né, na vida social. Fantástico isso. Como os fariseus e escribas se escandalizaram quando Jesus perdoa pecados, algo que somente Deus é capaz. Nós vimos também como Jesus se relacionava com pecadores, demonstrando dessa forma que veio para os doentes, para os que claramente precisam dele, e como é impossível aos homens ligados intimamente à religião judaica aceitarem o reino de Deus e seu rei Messias, ainda que houvessem promessas a respeito e que eles mesmos defendiam. Então, pelo menos 3 coisas aí na prática a gente consegue, 3 ensinamentos práticos, claros, a gente consegue tirar. Para participar do discipulado cristão é necessário estar disposto a deixar tudo
e seguir a Cristo. Fiz questão de enfatizar isso na leitura e explicação. Esta é a forma concreta de cumprir com o amar a Deus sobre todas as coisas. Então nós amamos a Deus de fato acima de todas as coisas, porque se amamos, nós deixamos todas as outras coisas em outros planos. Eu não estou querendo com isso dizer que você deve desprezar essas coisas, necessariamente desprezá-las. Não. Você deve amar a Deus sobre todas as coisas. E assim, segundo o chamado de Jesus, estar disposto a deixar tudo, se necessário for. Tá? No seu coração elas não ocupam o primeiro lugar. O reino pertence aos pequeninos, aqueles que reconhecidamente são carentes da graça de Deus, sãos, não precisam de médico. Né? Eu vim chamar, foi pecadores ao arrependimento. Os doentes, os pecadores, aqueles que nada são para si mesmos, aqueles que não se apegam à soberba, tá? Questão de pouco dinheiro, questão de doença, de enfermidade, não necessariamente traz humildade. Muitas pessoas ainda assim suportam, mantêm uma soberba que os afasta de Deus, porque Deus rejeita o coração soberbo, mas não rejeita o contrito, tá? É aquele arrependido. Então é nesse sentido que eu comparo os pequeninos. É necessário constante cuidado para que o apego às estruturas religiosas não nos torne insensíveis à ação dinâmica de Deus. Então, a estrutura religiosa ela é necessária? Eu digo que sim. Sim, é necessário. Agora, o apego, a paixão à estrutura religiosa pode fazer conosco, trazer para a nossa realidade, né, algo que aconteceu lá e que Jesus está deixando claro. Olha só, não tem como eu colocar vinho novo em odre velho, porque vai estourar. Então, ninguém tendo já provado dessa estrutura religiosa, ninguém tendo ficado agora refém dessa estrutura, porque refém no sentido de já estar protegido, se sentir protegido nessa estrutura religiosa, vai aceitar então um vinho novo. Tá certo? Eu espero ter contribuído aí para a sua leitura, para a sua interpretação, seu estudo bíblico. Se você curtiu, espero que tenha entendido, né? E se você curtiu, bota o seu joinha aí, tá? Se não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe utilizando as hashtags Cabe Mais Fundo, Vem Pro Dom, Igreja que Serve, e não deixe de participar na próxima, tá bom? Que Deus abençoe.